possamos sim nos espelhar nele, né? Que é o nosso exemplo para tudo, para todas as coisas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Nós estamos reunidos em nome dele. Amém. Glória a Deus por tudo. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês que se dispôs a estar aqui presente em um momento tão importante, né? Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade que nos deu também estar de pé, pela oportunidade de estar juntos nesta noite. Expressar também a minha sincera gratidão a vocês, organizadores deste evento. Fiquei muito feliz com o contato com a irmã André, especialmente, falando também que se deu espaço para nós, nos acolher, todos aqui presentes também. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês, que Deus continue abençoando o ministério de cada um de vocês. A gente sabe que é muito importante, né, servir ao Rei na igreja, é isso que Ele nos chamou para fazer, e nós estamos para isso, né, para servir o nosso Rei, nosso Senhor Jesus. É uma responsabilidade muito grande, porque falar de casamento, falar sobre relacionamento, é falar sobre uma das coisas mais preciosas criadas por Deus. Então é uma honra poder compartilhar esse momento com cada um de vocês, cada casal aqui presente. Como a Nanda disse, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas, sou cristão, congrego com os irmãos em Franca. A conversão foi dia 25 de fevereiro de 2018. Eu gosto de marcar a data porque é importante. Um verdadeiro encontro com Ele. E a partir daí nasce o novo Lucas, uma nova vida, né? Ao meu lado caminha a minha esposa Vanessa, né? A pessoa que eu escolhi para compartilhar comigo. Nossa história começou dia 14 de janeiro de 2012, quando nós iniciamos o nosso namoro oficialmente. Nós ficamos noivos 30 de janeiro de 2019. Pela graça de Deus, nos casamos em janeiro de 2022, 2023. Nós nos casamos. Datas é importante, então uma primeira lição para nós homens, grave datas. É muito importante e elas gostam, viu? E que alegria, irmãos, estar aqui reunidos com vocês, ver tantos casais aqui reunidos neste mesmo lugar, em meio às correrias da vida, né, aos compromissos, em meio às responsabilidades, né, que nós temos, aos desafios do nosso dia a dia. E Deus nos concede esse momento para olharmos novamente para aquilo que Ele mesmo instituiu, né, que é o casamento. Em um mundo onde os relacionamentos são constantemente desafiados, separar um tempo para investir no casamento é uma demonstração sim de amor, uma demonstração de compromisso e temor ao Senhor. E é justamente por entendermos que o casamento é o presente de Deus que nós estamos aqui hoje. Então essa noite não é apenas um encontro de casais, né? Um encontro de famílias. É uma oportunidade para fortalecermos nossos lares, renovarmos os nossos compromissos, né? E lembrarmos também que o casamento verdadeiramente forte, ele não é construído apenas sobre sentimentos, sobre emoção, mas sobre a presença, sobre a vontade e a direção de Deus. Então nessa noite eu quero falar não apenas para os casados, como a Ana falou, para os namorados, para os noivos. Levanta a mão aí quem está namorando. Tem algum? Uau! A gente quer namorar. Levanta a mão os casados. Aí, ó, todo mundo. Tem casal de noivos também ou não? Falta lá o Mateus e o Darcy. É uma pena, mas haverá outras oportunidades também. Mas eu quero falar com cada um de vocês. Alguns enfrentando algumas dificuldades, alguns desafios, seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento. A palavra é para todos nós, na verdade, né? E que cada palavra compartilhada aqui nesta noite possa encontrar espaço em nossos corações. Por isso que o meu desejo é que você compartilhe e usufrua desse momento comigo. Porque o Senhor vai falar conosco, né? Através da sua palavra nós encontramos as respostas para a vida e para o nosso casamento também. Então o meu desejo de oração é que cada casal aqui saia mais fortalecido, mais encorajado, mais comprometidos, né, com os nossos votos e ainda mais determinados a viver o propósito de Deus para o nosso casamento. Amém? Eu convido você a fechar seus olhos mais uma vez, nós vamos falar com Deus. Eu gostaria que nesse momento, em silêncio, a gente possa
de alguma forma esvaziar o nosso coração, nossa mente, de tudo que pode nos atrapalhar, nos atentar pelo que temos. Oremos. Santo amado Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado, glorificado seja o teu santo nome. Nós te louvamos e agradecemos o nome do Senhor neste lugar, Pai. E sendo grato pela vida, pela salvação em Cristo, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos deu. De estar mais uma vez diante da tua presença, meu Deus, neste bom lugar que o Senhor te preparou para estar. Louvar o teu santo nome neste lugar. Desde já o Senhor receba de bom lugar, com aroma suave, cada louvor aqui entoado ao Senhor, cada oração, e colocamos diante do Senhor cada casal, cada vida, cada família, para que o Senhor venha conduzir conforme o teu vontade. Em especial, oro para que o Senhor me conceda um pouco mais de sabedoria e inteligência, Pai, discernimento daquilo que o Senhor deseja falar aos teus, para que não sejam as minhas palavras, mas as do Senhor. Enche-me do teu Espírito e me conduza, assim como a cada casal aqui. Nós pedimos, nós oramos, nós agradecemos, clamamos e pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco tudo que precisamos ouvir, até mesmo aquilo que nós não queremos, mas precisamos. Fala conosco, pois confiamos em Ti e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo leve, mas com muito valor. A Andréia disse para mim que tem 5 horas, então, se estiver com sono, desperta aí. Eu acordo você. Todos sabem, né, ali o tema do nosso encontro, construindo um amor que permanece. Como fazer isso? As palavras são leves, mas com muito valor. Uma reflexão sobre relacionamento, sobre casamento, sobre amizade, sobre o propósito de Deus, né, na vida de duas pessoas que decidiram caminhar juntas, sonhar juntas, viver uma vida juntas, desfrutar desse momento chamado vida juntas, construir um lar para chamar de seu, de família. Lucas, como construir um amor que permanece? O texto que eu deixei para iniciarmos a mensagem de hoje se encontra em Salmo 127, versículo 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, então trabalham os que a edificam. Aqui na versão Almeida Corrigida Fiel. Antes de entrarmos efetivamente na mensagem, eu gostaria que vocês olhassem para aquela imagem ali. Se você entender o que está ali, acredito que você vai entender o raciocínio de toda a mensagem. Se você tiver caneta, papel, ou se não, bloco de notas, celular, anota. E responda no final: quem é o alicerce da sua casa, do seu relacionamento? Qual o seu sistema de apoio? Qual é o seu lugar seguro? E sobre quem ou o que está a sua construção? O seu casamento, a sua casa. O primeiro tópico da nossa mensagem, irmãos, é quando Deus é o fundamento da nossa história. Esse é o primeiro ponto, ou a primeira dica que eu quero compartilhar com vocês, pois aqui eu tenho algumas dicas, e eu gostaria que de fato vocês se atentassem em cada uma delas. Quando Deus é o fundamento da nossa história. E cada imagem aqui, a gente é muito visual e aprende muito, né? E eu quero que você reflita cada imagem que a gente vai passando, em memória a sua história, a sua construção, o seu casamento. O Salmo 127, que acabamos de ler, atribuído ao rei Salomão, em seu contexto imediato, aquilo que o texto diz, ensina para nós que todo o esforço humano ele é inútil sem a direção de Deus. Fato é, irmãos, que nós todos estamos construindo algo. Alguns estão lançando fundamentos, né? Os casais namorados. Outros estão levantando paredes, né? Os noivos ou recém-casados. Outros estão fazendo manutenção ou cuidando daquilo que já foi construído. Fato é que todos nós estamos construindo uma casa, uma família. Agora a pergunta que devemos fazer é: quem está edificando essa casa? Porque a Bíblia nos disse agora mesmo: se o Senhor edificar a casa, então trabalham os que a edificam.
Então aqui nós já aprendemos a primeira lição desta noite. E pode anotar isso. Deus deve ser o verdadeiro arquiteto e alicerce da sua relação, transformando a vida a dois e a família em um projeto abençoado, em um projeto protegido por Ele, cuidado por Ele. Nós vivemos em uma geração que sabe construir muitas coisas, não é mesmo? Menos relacionamentos duradouros. Nunca houve tantas tecnologias para aproximar pessoas. O Adandre diz e eu e a Vanessa, nós nos conhecemos por meio de uma tecnologia. Orkut, MSN, levanta a mão quem conhece, para quem não se sentir velho sozinho. E nós nos conhecemos por meio de uma tecnologia. A gente morava a 300 km de distância. E aí eu fui lá, busquei o operado para mim. Então aqui hoje, servindo ao Senhor. Nós vivemos em uma época de grandes tecnologias. Passamos pela geração era da internet, né? Agora IA. Temos muitas redes sociais, informação de forma instantânea. Nunca houve tantas tecnologias para aproximar pessoas, mas ao mesmo tempo, nunca houve tantos relacionamentos emocionalmente distantes. Casais dividem a mesma cama, mesmo espaço, mesmo ambiente, mas não dividem mais o coração. Conversam sobre contas, sobre filhos, conversam sobre trabalho, os mais jovens conversam sobre os estudos, os porquês da vida, mas muitas vezes não conversam sobre sonhos, sobre o propósito de Deus no casamento. Muitos ainda permanecem juntos por obrigação, por rotina, aparência, e perderam a conexão da alma, aquilo que de fato importa. Nós vivemos em uma época, irmãos, de construções rápidas. As pessoas querem resultados imediatos, querem sucesso imediato, sucesso na vida rápido, querem felicidade imediata. É como uma macarrão instantânea, né? 3 minutos está pronto. Mas será que aquilo ali sustenta? Saiba de uma coisa: as coisas mais valiosas da vida, elas não são construídas rapidamente. Uma árvore leva anos para crescer e algumas outras mais tempo ainda para dar frutos. Uma amizade verdadeira leva tempo para amadurecer, para ter confiança. Uma família forte leva anos também para ser construída. E ao mesmo acontece com os relacionamentos. Hoje nós vemos muitos relacionamentos começando rápido e terminando mais rápido ainda. Isso são os números que mostram. Nós, na verdade, vivemos a geração do descarte. A sociedade nos ensinou a trocar tudo quando surge um problema. Deu um probleminha no celular? Troca. A TV deu um problema? Troca. O emprego? Troca. Amizade? Troca. Surgiu um problema? Troca. E infelizmente muitos passaram a acreditar que relacionamentos também são descartáveis. Mas levanta a mão, quem acredita que não é assim? Não é assim que funciona. Deus nunca pensou assim. Desde o princípio, Deus idealizou algo muito maior. O casamento não foi feito para ser descartado quando surge um problema. Quando nós olhamos à luz da Bíblia, a gente vê Deus fazendo grandes alianças. E nós estamos debaixo de uma eterna aliança. E Ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Isso diz algo para nós. Alianças, ela não foi feita para ser descartável. O amor maduro entende que existirão sim dias difíceis, estações difíceis, dias bons, dias cansativos, dias leves, dias mais silenciosos. Haverá sim problemas, mas a maturidade é permanecer mesmo quando a emoção diminui, mesmo quando o problema surge. Porque o amor verdadeiro não é apenas fogo, ele também é lenha, tem que alimentar, gente. É continuar alimentando o relacionamento mesmo nos dias mais comuns, mesmo quando o problema aparece. Agora a pergunta é, Lucas,
que casamento? O casamento é algo tão precioso, a união de duas pessoas. Mas por que casamento? Saiba, o casamento ele não foi criado apenas para gerar felicidade pessoal. O casamento ele não foi criado apenas para gerar felicidade do indivíduo. Ele foi criado para revelar a glória de Deus através da unidade, da união de duas pessoas. Olha que incrível isso. E eu quero que você anote isso. O casamento ele existe para engrandecer a verdade, o valor, a beleza e a grandeza de Deus. Quando ele cria o homem à sua imagem, ele está se revelando ali. Eu vou um pouco mais além para você entender esse raciocínio, talvez essa seja a parte mais importante da mensagem. Eu queria que você refletisse por que você existe. Todo mundo já fez essa pergunta? Levanta a mão aqui, já se perguntou em algum momento da vida. Por que eu existo? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? Por que você existe? Reflita comigo. Porque a terra, o mar, o sol, a luz, as plantas, as galáxias, os astros, porque todas as coisas existem. A resposta para todas essas perguntas, incluindo por que casamento, é que todas essas coisas existem para engrandecer a verdade, o valor, a beleza e a grandeza de Deus. Tudo que existe tem por objetivo magnificar essa realidade, essa verdade. Romanos capítulo 11, se você está com a sua Bíblia aí no telefone, Romanos capítulo 11, versículo 36. Aqui na minha versão Almeida Revista Atualizada, Romanos 11, 36, diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, por que todas as coisas? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. E a glória de quem? A glória dele. Este é o ponto para entendermos o casamento. Porque se entendermos isso aqui errado, tudo segue errado. E se entendermos isso certo, realmente certo, em nossas mentes, em nossos corações, em nossa vida, saiba, o casamento será transformado por isso. Sabe por quê? O casamento se tornará o que ele foi criado para ser. Uma demonstração da verdade, da beleza e da grandeza de Deus. Em termos bem simples, para você fixar isso no seu coração. Se queremos que o nosso relacionamento, o nosso casamento, glorifique a Deus, então é necessário ensinar e aprender mais sobre Deus do que qualquer outra coisa. Concorda comigo? Porque se eu aprendo quem Deus é, eu aprendo o que Ele quer para o meu casamento, para a minha vida. Então você está atento àquilo que Ele diz sobre todas as coisas, inclusive sobre o meu relacionamento. E a Bíblia traz para nós todos os exemplos e instruções necessárias para um viver que glorifica a Deus, inclusive a nossa relação. Um texto bem conhecido por todos, Efésios capítulo 5, versículo 22 e 25, talvez muitos utilizam nos encontros de casais, e diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Verso 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui na Almeida Revista Atualizada. Efésios 5, esse texto bastante usado, com frequência nos encontros, ele deixa claro que os maridos devem inspirar seus papéis de liderança e amor em Cristo, e as esposas inspirar seus papéis de submissão e amor na devoção da igreja também, porque em ele morreu. O texto ensina que o marido
deve exercer uma liderança amorosa e uma liderança sacrificial. Olha que responsabilidade. Seguindo o exemplo de quem? De Jesus. Enquanto a esposa deve responder sim com respeito, seguindo o exemplo da igreja. Mas para entendermos esse texto, nós precisamos compreender algo ainda mais importante. Esses papéis se complementam e só podem ser vividos plenamente quando ambos encontram sua maior satisfação e força em Cristo Jesus. Por quê? Para refletir a glória de Deus através do seu casamento, do seu relacionamento. E quando nós falamos de relacionamento e entendemos que o Senhor deve ser o fundamento e a base sólida dessa nossa construção, nós precisamos falar de amor. Amor começa no caráter. Existe uma pergunta muito comum entre os jovens: como saber se encontrei a pessoa certa? Será que é a vontade de Deus? Será que esse rapaz aqui é da vontade de Deus? Será que essa moça aqui é da vontade de Deus? Mas existe uma pergunta ainda mais importante: eu estou me tornando a pessoa certa? Porque muitas pessoas procuram um grande amor, né? Mas não investem em se tornar esse grande amor, em se tornar alguém capaz de sustentar esse amor. Porque relacionamentos saudáveis não são construídos por pessoas perfeitas, são construídos por pessoas maduras. Não existem casais perfeitos. Isso é complicado, é ilusão. Existem casais que escolheram viver uma vida juntos, um dia de cada vez, sempre com a graça de Deus, com respeito e com amor. Olhando para onde? Para a palavra dele, do Senhor, que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta, que nos mostra o caminho e a melhor maneira de vivermos o nosso casamento. Não existem casais perfeitos, existem casais que escolheram viver uma vida juntos e sustentados são pela graça de Deus. Por isso nós precisamos nos permitir ser moldados por Ele, inclusive o nosso caráter. E essas características começam a ser conhecidas lá no namoro, né? Namoro não é apenas um tempo para descobrir se vocês combinam. Na verdade, o namoro eu costumo dizer que é o laboratório do casamento. É ali que a gente faz os diagnósticos, né? Para descobrir algumas coisas. É um tempo para aprender respeito, domínio próprio, e tem que ter domínio próprio, nós sabemos. Paciência, comunicação, eu listei algumas delas ali. Gente, essa comunicação, talvez em outra oportunidade a gente pode falar só sobre isso, porque comunicação é do começo, meio e fim. Tem cada história, se faltar comunicação é errado. Honra, perdão. Entenda, o namoro é a fundação da futura casa. Uma fundação torta produz uma construção instável. Então começa sempre bem o namoro. Muitos acreditam que os problemas desaparecerão depois do casamento. Mas o casamento não transforma o caráter, ele revela o caráter. Aquilo que estava escondido aparece, aquilo que estava disfarçado vem à tona. Por isso Deus trabalha primeiro na pessoa e depois no relacionamento. Antes de unir duas vidas, Deus deseja mudar dois corações, forjar dois caráteres. E quando nós falamos de coração, e o Alan ainda trouxe para nós, coração muitas vezes é a fonte de muitas das nossas decisões. Quem já tomou decisão aí, pensando qual o coração, não com a cabeça? Levanta a mão. Muitos de nós, lembra? Muitas vezes. Algumas deram certo, outras não. Mas o que a Bíblia diz? Provérbios, capítulo 4, versículo 23 diz, todo mundo conhece, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Gente sabe. Provérbios 4, 23. Se a Bíblia disse, quem sou eu para fazer diferente? Relacionamentos não são sustentados apenas por sentimentos, por emoção. Um relacionamento saudável nasce de pessoas cujo caráter foi mudado por Jesus. E quando nós falamos de amor, nós falamos também de paixão.
emoções, e tudo isso é muito bom e deve ser vivido sim intensamente. Mas paixão sozinha não sustenta a vida inteira. Existem casais que começaram apaixonados e terminaram distantes. Por quê? Porque a paixão é o início da caminhada, é o início daquela jornada. Mas o propósito é o que mantém aquela jornada de pé e constante. Vamos pensar no exemplo bíblico em um casal. Tem tantos casais, né, na Bíblia, podemos nos inspirar. Mas pense em José e Maria. Todo mundo conhece a história de José e Maria? José e Maria foi incumbido de uma missão maravilhosa. O Salvador seria naquela casa, naquela família. E quando descobriram que seriam instrumentos do plano de Deus, saiu que eles enfrentaram, sim, muitos desafios. O relacionamento deles enfrentou provavelmente crises. Antes de tudo acontecer. Imagina, José, nossa, minha esposa grávida. Mas como? O Filho de Deus? Imagina a cabeça deles naquele momento. Havia dúvidas, havia riscos, havia pressão social. E a gente sabe como era o sistema religioso naquela época. Mas havia uma coisa também. Tinha um propósito. Havia propósito, um propósito maior do que as circunstâncias. Um propósito maior do que eles mesmos. E nós podemos aprender com isso também. Quando o casal entende seu propósito diante de Deus, ele suporta melhor as tempestades, as circunstâncias, quando não são favoráveis. Quando o casal entende que Deus os uniu para algo maior que eles mesmos, as dificuldades passam a ter outro significado. O relacionamento deixa de ser apenas sobre felicidade pessoal e passa a ser sobre propósito, sobre missão. Casais fortes não vivem apenas um amor romântico, mas vivem um propósito compartilhado, dado por Deus. Uma das maiores ilusões da atualidade é acreditar que amor é apenas sentimento. Sentimentos são importantes sim, e volto a dizer que precisam ser vividos intensamente, mas eles mudam, oscilam. E aí, como faz? Porque existem dias em que você vai sentir muito amor, existem dias em que você está muito cansado, existem dias que as coisas ficaram difíceis. O que sustenta o relacionamento não é apenas emoção ou sentimento, mas é propósito. Porque quando o problema surge, o propósito vai te ajudar. E a Bíblia nos disse agora há pouco sobre um amor, o amor que Jesus nos mostrou. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. E o que ele fez? Se entregou por ela. É uma entrega diária. Sentimentos variam. Eles podem ser intensos em alguns momentos e fracos em outros. Mas e a aliança? Alianças permanecem. O propósito permanece. O compromisso firmado diante de Deus sustenta o relacionamento quando as emoções oscilam, quando a coisa complica. Porque existem dias em que amar é fácil, existem dias em que amar exige uma decisão. Tem dia que eu estou cheio de raiva na cabeça, eu falo assim, me ajuda a nossa mulher. Uma decisão diária de permanecer fiel à aliança estabelecida diante de Deus. Observe o padrão de Jesus. Cristo não amou apenas quando foi amado. Ele mais amou quando foi rejeitado. Ele amou sacrificando-se. E é esse o exemplo que nós temos no camarada. Então, o amor bíblico, ele não pergunta: o que eu posso receber? O amor bíblico, ele pergunta: o que eu posso oferecer? Eu quero que você imagine, vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar fácil de entender também essa parte. Imagina que o relacionamento é como uma conta bancária. Talvez você já tenha até ouvido esse exemplo. Cada gesto de amor, respeito, cuidado, perdão, serviço é um depósito. Cada palavra dura, egoísmo, diferença, falta de atenção, é um saque que você faz. O problema é que muitas pessoas, irmãos, vivem tentando apenas sacar. Ou querem carinho, querem compreensão, querem atenção, reconhecimento, mas quase nunca fazem depósitos. O fato é que nenhuma conta
permanece saudável quando só há retiradas, quando só há saques. Da mesma forma, nenhum casamento permanece forte quando ambos apenas perguntam: o que eu posso receber? Então você tem uma continha gordinha, e aí você só tira, daqui a pouco não tem mais nada. Porque você não alimenta. O exemplo de Cristo nos ensina um caminho excelente. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Sabe como é que a gente aprende tudo com Jesus, olhando para Ele? Tudo na vida, até com o casamento. Ele é o nosso exemplo. Ele nos serviu e nos ensinou a fazer o mesmo. Na vida, na igreja, no nosso casamento, principalmente. Então, em vez de perguntar o que posso receber desse casamento, eu pergunto, na prática, o que posso oferecer? Já perguntou para o seu esposo, para a sua esposa hoje, o que eu posso oferecer para você? Anicinho, o que eu posso oferecer para você? Faz o Pix. Ah, eu sabia. Pegadinha, né? Eu devia ter perguntado qual que é o valor. Os relacionamentos mais fortes são aqueles em que marido e esposa procuram fazer negócios diariamente. Nós precisamos cuidar do nosso casamento. Quando os dois servem um ao outro, a conta do relacionamento permanece cheio de amor, cheio de confiança, cheio de compromisso. O problema de muitos casais hoje é que ambos querem só receber, né? Mas poucos querem verdadeiramente se entregar. Muitos perguntam: o que eu estou ganhando nessa relação? Quando a pergunta correta deveria ser: o que eu estou semeando nessa relação? O que eu estou plantando? Os relacionamentos mais fortes não são construídos por dois consumidores, eles são construídos por dois servos, por dois semeadores, por duas pessoas dispostas a cuidar e se sacrificar pelo outro. Pois o amor do reino ele não é egoísta. O amor de Jesus ele serve. O amor ele suporta. O amor ele escolhe permanecer ainda quando a coisa fica feia. E quando nós falamos de amor, nós falamos também de que o amor real é diferente do amor idealizado. Antes do casamento existe idealização, expectativas. Depois do casamento existe convivência, fato, realidade. Antes do casamento nós vemos muitas qualidades e nós queremos mostrar. Eu secava o cabelo todo dia para ele. Depois descobrimos hábitos, descobrimos diferenças, descobrimos manias, descobrimos limitações. E aí você casou, então não adianta abrir pela aqui, nem o propósito não vai adiantar. Os primeiros anos de casamento são lindos, mas também são desafiadores, porque o amor real é diferente do amor idealizado. Porque duas histórias passam a dividir o mesmo espaço, duas educações diferentes, duas personalidades diferentes, dois jeitos diferentes de resolver problemas. Aí a gente vai se mudar, a gente pega a nossa mala, as roupinhas, muda para casa, começa a guardar no guarda-roupa, daqui a pouquinho a gente vê que está cheio, não cabe mais, porque a gente começa a levar alguns hábitos, algumas coisas, e naquele lugar não cabe mais. E muitas vezes a gente precisa ajustar. Recém-casados normalmente descobrem que o amor é lindo, mas convivência exige muita maturidade. Muitas crises nos primeiros anos não acontecem por falta de amor, acontece por falta de adaptação, compreensão, maturidade. Por isso a maturidade é tão importante no casamento, porque a amor maduro aprende que amar é ouvir, amar é ceder, amar é compreender, amar é ajustar expectativas. Anota isso. Amar é ajustar expectativas. Porque o amor real é diferente do amor idealizado. Casamento não é encontrar alguém perfeito. É impossível encontrar alguém perfeito. Casamento é aprender a amar alguém real. Casamento não é encontrar alguém igual a você, é aprender a amar alguém diferente de você. Quando nós entendemos isso, as coisas começam a tomar um caminho diferente. E nós precisamos ter alguns cuidados. Todo mundo já ouviu falar sobre as pequenas raposas?
Cantares ou Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Eu vou explicar para vocês. O texto diz assim, deixa eu pegar aqui minha falinha. Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Aqui na minha Almeida Revista Atualizada. Cânticos 2, verso 15. O que é isso, Lucas? Explica aí. Trata-se aqui de uma metáfora poética onde as raposinhas representam as pequenas atitudes, desavenças, hábitos que, embora pareçam inofensivos, têm o poder de destruir uma vida inteira ou relacionamentos. Vou explicar melhor. Na vida espiritual ou pessoal, representa as raposinhas aqui, representa pecados ocultos ou desvio de conduta que parecem pequenos no dia a dia, mas que vão minando a nossa fé. Quando nós trazemos isso para os nossos relacionamentos, simboliza a necessidade de lidar imediatamente com pequenos atritos, ciúmes, falta de diálogo, desatenção, antes que eles se transformem em barreiras irreparáveis. O texto destaca para nós que a vinha está em flor, ou seja, em um momento de crescimento, em um momento de fertilidade, um momento de alegria, e é exatamente nessa fase de maior vulnerabilidade que a atenção deve ser redobrada. Para quê? Para proteger o que está sendo construído. Então, as pequenas raposas podem ser orgulho, pode ser ironia, eu listei uma delas ali para vocês, pode ser falta de tempo, celular excessivo, críticas constantes, indiferença, comparação, falta de gratidão, tudo isso e algumas mais. Nenhuma dessas coisas parece grande no início, mas juntas podem destruir uma vinha inteira. O problema não é o conflito, o problema é a distância criada depois do conflito. Casamentos não acabam de repente, eles vão se esfriando lentamente. Então, primeiro acaba o diálogo, acaba a admiração, depois acaba a paciência, depois acaba os elogios, depois acaba os gestos de carinho, os toques, e aí depois só o quê? Apenas convivência. Pequenas rachaduras ignoradas se tornam grandes problemas para o futuro. É por isso que eu coloquei essa dica para vocês, esse tópico, porque nós precisamos também desse cuidado. Esse versículo é um convite à vigilância e à ação ativa para proteger as coisas mais valiosas da vida que estamos construindo no nosso casamento. E nos leva a falar algo ainda mais importante do que isso, que é sobre perdão. Perdão é o oxigênio do casamento. Como na vida cristã, como na nossa vida pessoal, também dentro do nosso relacionamento nós precisamos exercer perdão. E o texto que eu coloquei para vocês é Colossenses 3,13, que diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. Nenhum relacionamento, irmãos, sobrevive sem perdão, porque pessoas imperfeitas vão ferir pessoas imperfeitas. O problema não é errar, o problema é permanecer preso no erro. Muitos relacionamentos são sufocados por mágoas antigas, disfunções atuais alimentadas por feridas de anos atrás. Então, perdoar não significa negar a dor. Perdoar significa permitir que a dor não controle o futuro de vocês, a casa de vocês. E saiba, Deus é especialista em restaurar aquilo que foi quebrado. Tudo que é colocado nas mãos do oleiro, ele pode. Casais fortes não são os que nunca falham, são os que aprendem a se reconciliar rápido. Então, quer uma dica? Perdoe rápido. Reconcilie-se rápido. Não durma sobre isso. E seja presente. Porque presença vale mais que presença. Vivemos em uma geração ocupada demais. Muitos trabalham tanto, se esforçam tanto para dar uma vida melhor à família. E, irmão, está tudo certo, está tudo bem. Mas às vezes nos esquecemos de dar a nós mesmos, para o nosso lar. Filhos precisam de presença, esposa precisa de presença, namorados precisam de presença.
Relacionamentos precisam de investimento. Aquilo que você não alimenta, morre. Lembra lá do exemplo da compra locais? Nós precisamos encher. Então aí você rega a sua carreira profissional, você rega seus estudos, você rega seus projetos, você rega suas redes sociais, seus compromissos. Mas quem está alimentando e regando o seu relacionamento? Porque casamento, saiba, não se sustenta sozinho. Ele precisa de tempo, ele precisa de intimidade, ele precisa de conversa, e muitas vezes conversas difíceis e necessárias. Precisa de cuidado, precisa de oração. Relacionamento não cresce ou floresce sem investimento, irmão. Casamentos fortes são cultivados diariamente. E um casamento forte é um casamento que está sempre em constante oração. Porque casa forte é casa que ora. Uma construção sólida precisa de oração. Eclesiastes 4,12 diz: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Existe algo poderoso quando um casal ora junto. Porque a oração não apenas aproxima o casal de Deus, a oração aproxima o casal um do outro. Eu sou suspeito, mas também você sabe, nós adoramos a oração. Tenha uma vida de oração. É difícil permanecer distante de quem você coloca diariamente diante do trono da graça de Deus. É difícil alimentar orgulho, ressentimento, diferença, quando de mãos dadas, ambos reconhecem que depende da mesma misericórdia do mesmo Deus. Porque quando o casal ora junto, os problemas não desaparecerão imediatamente. Mas a maneira de enfrentá-los muda completamente. As discussões dão lugar ao diálogo, a ansiedade cede espaço à confiança, e a autossuficiência ela é substituída pela dependência do Senhor. E nós podemos encontrar isso em oração, dobrados diante do Senhor. A oração lembra o marido que ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Lembra a esposa que ambos são cooperadores da graça de Deus. E saiba, casamentos fortes são aqueles que aprendem a buscar juntos a fonte do amor. Qual que é a fonte do amor? Jesus. O amor nos amou. Casamentos fortes são aqueles que aprendem a buscar juntos a fonte do amor. Então, olha ao Senhor. Por isso, uma das disciplinas mais espirituais, mais transformadoras para o lar é a oração do casal. Talvez sejam apenas 5 minutos por dia, talvez uma oração simples, sem palavras difíceis. Mas, quando duas pessoas se ajoelham diante de Deus, ela também se levanta mais unida uma à outra. Tem esse hábito. E aí, como diz o texto em Eclesiastes 4, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Porque quando Cristo ocupa o centro do casamento, marido e esposa deixam de caminhar sozinhos. Eles caminham agora sustentados por aquele que é capaz de fortalecer, aquele que é capaz de restaurar, aquele que é capaz de preservar a aliança que um dia fizeram diante dele. Então não é apenas homem e mulher, é homem, mulher e Deus. E quando Deus sai do centro, o relacionamento fica vulnerável. Quando Deus ocupa o centro, existe ali restauração. Talvez existam casais aqui cansados, feridos, desgastados, sobrevivendo, outros com dúvidas em relação ao futuro e a próxima estação como será. Mas sabe, Deus continua construindo grandes histórias. Deus ainda restaura grandes casamentos. Responde para mim. O primeiro milagre de Jesus aconteceu em um casamento. O primeiro milagre de Jesus aconteceu no casamento. Isso significa alguma coisa. Porque eu não sei você, mas eu não acredito em coincidência. Eu acredito que tudo está debaixo da perfeita vontade de Deus, a sua soberana vontade. E ela vai se cumprir, seja algo bom ou ruim, ela sempre se cumpre. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele pode fazer. E aí Ele decide se revelar justamente num casamento. Isso é uma demonstração de que Cristo se importa com famílias. E ali está uma das bases da igreja, do corpo de Cristo. É ali onde as coisas acontecem. Ao redor de uma mesa, você é sua esposa,
seu marido, seus filhos, as futuras gerações. E aí está a igreja se formando dentro de um lar. Jesus continua especialista em transformar a água em vinho. Quem pegou a referência? Está entendendo? Está difícil. Jesus continua transformando vidas. Ainda hoje Ele restaura relacionamentos. Ainda hoje Ele cura feridas. Ainda hoje Ele reacende aquilo que parecia perdido. Talvez a grande pergunta desta noite seja: o que faz o casamento permanecer vivo, Lucas? Nós aprendemos, não é apenas amor emocional, não é apenas compatibilidade, não é apenas química, não é apenas romantismo. A Bíblia nos mostra que o segredo de uma casa forte é simples: se o Senhor não edificar a casa. Ou seja, existem casas construídas por pessoas e existem casas edificadas por Deus. Porque uma casa construída apenas na emoção pode cair. Uma casa construída apenas por aparência também pode ruir. Uma casa construída apenas no desejo, ela pode enfraquecer. Mas quando Deus está no centro, quando Deus é fundamento, quando Deus é a base, quando Ele é a rocha inabalável, a principal pedra angular, então o relacionamento ganha fundamento. E eu pergunto mais uma vez para você: o que você está construindo? Ou já construiu? Para os namorados, seu relacionamento aproxima vocês de Deus? Vocês estão construindo uma história ou apenas vivendo emoção? Aos recém-casados ou noivos, vocês estão construindo um lar ou apenas vivendo uma casa? E pergunto para você também, já casado, mais maduro na fé: vocês ainda estão juntos ou se perderam no caminho? O que você está construindo? E eu já vou logo concluindo aqui também. Namorados estão lançando fundamentos, recém-casados estão levantando paredes, casais experimentados, experientes estão fazendo manutenção, cuidando do que já foi construído. Mas saiba, todos nós estamos construindo a mesma casa. E a pergunta continua sendo: quem está edificando essa casa? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sabe, o casamento é um presente de Deus, mas também é uma construção diária. É de tijolinho em tijolinho. E toda construção forte, existe esforço, existe renúncia, existe manutenção, cuidado, humildade, oração. E nós precisamos estar sensíveis a essas coisas. Talvez hoje esteja Deus chamando vocês aqui hoje para recomeçar, para se reconectar, para pedir perdão, para voltar ao primeiro amor, para reconstruir o altar da sua casa, porque ainda existe esperança para aquilo que Deus começou a fazer. E eu volto para a imagem do início da mensagem e gostaria que você respondesse para você mesmo: qual o alicerce da sua casa, da sua construção? Qual o seu sistema de apoio? Qual o seu lugar seguro? Se nós entendemos aquilo ali, nós entendemos tudo. Quem é a nossa base? Sobre quem nós estamos firmados? Talvez existem pessoas aqui em diferentes momentos da vida, com certeza, né? Alguns estão começando, outros já caminham há décadas, alguns vivem com excelente paz, outros estão enfrentando grandes desafios. Mas a mensagem para o meu casamento, para o seu casamento, para todos nós, é a mesma. Jesus está dizendo: construam sobre mim. Porque beleza passa, dinheiro passa, emoções mudam, as estações da vida vão mudar, mas aquilo que é construído sobre Deus permanece, debaixo do propósito que Ele entregou para cada um de nós. E eu concluo dizendo para vocês: amor é alguém conhecer o seu pior lado e ainda assim continuar amando você do mesmo jeito. Amor é alguém que faz acontecer por você quando você não consegue. Amor é alguém que segura você nos braços e o acalma enquanto você chora sem conseguir parar. Essa pessoa pede por você.
Amor é alguém que lembra todas as coisas boas que existem em você, justamente quando tudo que você consegue enxergar são os seus defeitos, são as suas falhas. E essa pessoa vai lá e te levanta. Amor é alguém que faz questão de saber que você está bem, que ora por você todos os dias e todas as noites. Então agarra uma pessoa do seu lado com força e sabe que esse alguém do seu lado é o seu amor. Amor é alguém que consegue fazer você rir e sorrir, mesmo quando tudo não parece tão alegre assim. Mesmo quando você se sente triste e essa pessoa está ali por você. E uma última frase que eu deixo para vocês, eu gostaria que vocês anotassem isso. Não se esqueça deste momento. Lute para dar o melhor para a sua família. Lute para dar o melhor para a sua casa. Lute para dar o melhor para o seu amor, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Lute para dar o melhor para a sua construção, para aquilo que você já construiu ou está construindo. Lute para dar o melhor para a sua família. Só não se esqueça que esse melhor é Jesus. Eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês. Eu quero que você pegue aí a conversa com o seu esposo, com a sua esposa. Pode abrir o WhatsApp. Eu quero que vocês escrevam uma carta para o futuro de vocês. Ou se você tiver caneta e papel, ou uma conversa no WhatsApp, ou no grupinho, eu queria que vocês escrevessem o seguinte: o relacionamento que vocês sonham construir diante de Deus. Escreve poucas linhas. Qual o relacionamento que eu quero construir com você diante de Deus? O que eu nunca quero perder em nosso casamento, em nosso relacionamento? Eu deixei até uma colinha ali para ficar fácil. Ó. O relacionamento que sonha construir diante de Deus com você. Manda aí para ela, manda para ele. Pode usar todos. O que nunca quero perder em nosso casamento, para os casados. O que ainda sonho viver ao seu lado. Essa é uma carta para o futuro. E o amanhã, que ao Senhor Deus pertence, eu gostaria que vocês lembrassem desse momento, pudessem responder para o seu amor. Que tudo isso se cumpriu conforme a vontade de Deus. Que vocês sonharam, Ele abençoou, Ele cuidou. Essa é uma carta para o futuro. Salva ela, tira print, anexa em algum lugar, faz alguma coisa ali, anota. Enquanto eu bebo uma água aqui. Glória a Deus. Se todos estão terminando, eu quero que você fique de pé. Alguém ficar de pé? Eu quero que você fique de frente com a sua esposa, de frente com o seu marido, seu cônjuge. Vou chamar a Vanessa aqui. Talvez faça muito tempo que vocês não param apenas para se olhar. Então fica de frente um para o outro, olhando no fundo do olho. Fica de frente com seu parceiro, sua parceira, de mãos dadas. Talvez faça muito tempo que vocês não param apenas para se olhar. Então segure as mãos dela, segure as mãos dele. Sinta esse momento. Olhem nos olhos um do outro por alguns segundos em silêncio. Eu quero que vocês marquem na memória de vocês esse momento. E lembrem, em silêncio, lembrem do primeiro encontro de vocês. Eu quero que vocês se lembrem do primeiro olhar, do primeiro abraço, do primeiro beijo, daquele encontro que foi tão marcante na vida de vocês. Eu quero que você traga isso à sua memória. Lembre também dos dias difíceis, dos dias mais escuros, as provas, as dificuldades que vocês venceram juntos, e só Deus sabe, que só Deus viu. Cada batalha, cada
da guerra travadas, aonde os seus corações estavam unidos em Cristo para vencer. Lembre desse momento também, das cicatrizes que ficaram, mas forjaram o casamento, o relacionamento de vocês. Pense nisso por um momento, olhando para a pessoa que você diz que ama, e não permita se esquecer desse momento. Eu quero que vocês juntos repitam comigo, olhando e verdadeiramente, no fundo do coração de vocês, digam: obrigado por permanecer comigo. Me perdoe pelas vezes em que falhei. Eu escolho continuar construindo nossa história. E Deus sempre estará no centro da nossa casa. Em nome de Jesus, amém. Pode abraçar, pode beijar, pode falar o que você quiser. É livre, depois nós vamos orar. Vale choro, vale tudo. Deus nos abençoe sempre. Não se esqueça de oferecer o melhor, e esse melhor sempre é Jesus. Muitas emoções. Vamos fechar os nossos olhos agora. Para encerrarmos, eu gostaria de orar mais uma vez com você. Eu espero de verdade que cada palavra aqui chegue ao seu coração, com entendimento, possamos aprender dele, viver por ele, sempre agradecendo e louvando o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, santificado, glorificado, exaltado seja o teu santo, santo, santo e poderoso nome, Senhor. Nós te agradecemos e rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Perdoe os nossos erros, nossas falhas, os nossos pecados. Usa de misericórdia para conosco mais uma vez, Pai, nesta noite. Nós nos reunimos neste lugar em nome de Jesus Cristo e é em nome de Jesus que nós te buscamos agora. Senhor, obrigado, Pai, por cada casal aqui e cada relacionamento, Pai, representado nesse lugar. Abençoa, Senhor Deus, os namorados para que construam fundamentos sólidos. Abençoa, Senhor Deus, os recém-casados para que atravessem com sabedoria os desafios do início da caminhada. Abençoa os casais mais experimentados, Pai, para que continuem sendo exemplos de perseverança e de amor. Ensina-nos a amar como Cristo amou, Senhor. Que nossas casas sejam mais do que lugares para morar, sejam casas que o Senhor esteja presente, que sejam lugares onde a tua presença habita. Senhor, visita cada casa aqui representada, Senhor Deus. Restaura o diálogo, restaura o carinho, restaura a honra, restaura a amizade, restaura, Senhor, a aliança, restaura onde houver desgaste, cura onde houver ferida, Senhor, e acende onde houver frieza. Onde houver orgulho, traz humildade, onde houver distância, Senhor Deus, traz reconciliação. Cada relacionamento que hoje seja construído e moldado por suas mãos, ó Pai, que és o oleiro, cuida de nós, do nosso casamento, da nossa casa, da nossa construção. Que cada lar aqui seja edificado sob a tua presença e seja o Senhor o nosso verdadeiro arquiteto, construtor, a rocha inabalável, o Deus que tudo pode, pois nós cremos em Ti, por isso te buscamos, colocando nossa vida, o nosso cônjuge, nosso relacionamento, nossa casa, nossa vida nas tuas mãos. E que cada história aqui representada glorifique o teu nome. E tudo que nós te pedimos, oramos e agradecemos em nome do seu Filho amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós cremos, que está aqui e vive e reina. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou passar a palavra aqui para o nosso irmão.